Glória, que maravilha. Ai, gente, é um mister de sentimentos. Porque esse momento, para mim, é um momento muito espiritual. Só Deus sabe. Na hora que o pastor falou comigo, eu disse, meu Deus. Imediatamente a gente fala assim, porque quando a gente toma uma decisão de não mais dizer não ao Senhor, a gente não pode retroceder. E eu disse sim quando ele falou, e depois eu falei, e agora, Jesus? Mas eu fui orar, e Deus, ele trouxe uma palavra para o meu coração. E eu questionei o Senhor diante daquela palavra, e ele falou algo para a minha vida. Filha, eu uso os grandes, mas eu também uso os pequenos. E quando o Senhor falou isso para mim, eu entendi que o Senhor não estava falando de grandeza, porque diante dele ninguém é grande. Mas eu entendi que o Senhor estava falando de teologia, de conhecimento, porque o Senhor sabia qual era o meu questionamento. Mas eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Aleluia. Pai, graças te damos, Senhor, pelos dízimos e as ofertas. Eu quero começar, Deus, em adoração, te louvando, te bendizendo. Dizendo, Senhor, o quanto eu necessito de Ti. E colocando diante do Senhor cada um dos meus irmãos que puderam ofertar nessa noite. E aqueles que não puderam também. Quero começar expressando minha gratidão ao Bispo Divani Rocha. Eita glória! Esse homem de Deus que apostou em mim. Que me enxergou quando eu era, como ele pregou ontem de ontem. Ossos sequíssimos. Então eu quero dizer ao Senhor que o Senhor profetizou. E eu recebi a profecia. E eu estou aqui para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Engrandecido e exaltado para todos sempre seja o nome de Jesus. Quero também expressar minha gratidão à Bispa Varesca, minha princesa, a essa coisa linda, pastora Lorena, aos demais pastores e a um pastor em especial, que ele é meu irmão. Mas antes de ele ser meu irmão, ele é meu amigo. Ele é meu confidente. Ele é alguém quando eu preciso de um socorro. Tantas dúvidas e indagações eu posso recorrer. Porque assim como o meu bispo é alguém de confiança. E eu aprendi nesse longo dos quase 21 anos, que não é a todo mundo que você vai compartilhar coisas. Existem pessoas específicas que o Senhor vai levantar para você compartilhar. Aleluia, eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais, da minha mãe que está lá na intercessão, doida para estar aqui. Mas ela precisava me dar esse suporte com o Malu. E eu te agradeço, minha mãe. Quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando esse momento de adoração pela live. Porque esse tem que ser um momento de adoração. Eu disse ao Senhor que eu sou um instrumento. Eu me posiciono nesta noite não como pregadora, porque ai de mim. Mas eu me coloco como instrumento para ser usada para a glória de Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, se quiserem. E abrir as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, quando eu estava orando pela palavra, o Senhor me lembrou que a última pregação que eu fiz, quando eu estava grávida de Guilherme, há 14 anos atrás, foi no culto de oração, quando a pastora, que hoje é bispa, havia me dado uma oportunidade. E eu me lembro que Deus me usou poderosamente nesse púlpito. E quando eu desci, eu decidi que seria a minha última vez aqui em cima até o Senhor mudar a minha sorte. Porque eu sempre me questionava sobre a hipocrisia. Sobre você pregar o que você não vive. E Deus aqui me confrontou. E eu disse, Deus, por que a mesma palavra, na verdade o mesmo texto? Porque a palavra ela se renova. E Deus disse, filha, porque naquele dia você era órfã. Aquela que naquela linha, naquele limite, decidiu retroceder. Por causa da sua condição de escassez.
por causa das suas indagações, por causa do seu medo. Mas hoje, filho, eu te chamo como Ruth. Darás, ou manarás, edecai. Eu te chamo como Ruth, para falar para os meus filhos a recompensa daqueles que não retrocedem. Então vamos ler a palavra, meus irmãos? Ruth, capítulo 1. Como o pastor Léo fala, né? Quando a gente não fala o versículo, é porque é a partir do versículo 1. Aleluia. Podemos ler? Glória a Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateu, de Belém de Judá. E vieram para aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, que uma era o nome de Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Então se levantou com ela as suas noras e voltou para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do seu lugar onde estivera, as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Vamos pular para o 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe, nem me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. Pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor. Eu quero nesta noite render graças ao teu santo e eterno nome, porque o Senhor é o Deus que vem e nos equilibra. O Senhor é um Deus que vem e coloca tudo no lugar. Jesus, porque é a tua obra, porque é o teu povo. E tem que ser tudo com equilíbrio. Não pode ter nervosismo excessivo. Não pode ter nada que possa atrapalhar o teu agir nesta noite. E eu te agradeço, porque o Senhor entrou com providência. O Senhor sabe a luta que eu estava enfrentando, com o espírito de intimidação, com o espírito de timidez. Mas eu dei uma ordem. Ribicanaia saia. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, o Senhor vem e equilibra o vaso, o instrumento, para ser, meu Deus, um canal limpo, desimpedido, e trazer aquilo que o Senhor colocara no meu coração nesta noite. Então, Senhor, faz conforme lhe apraz. Usa a minha vida unicamente como instrumento para o louvor da tua glória. Porque tu és Deus e és Senhor. Tu és santo, tu és o grande, tu és o maravilhoso. E eu venho aqui nesta noite em nome do Senhor dos exércitos, daquele que tudo pode, que tudo faz. E eu quero expressar a minha gratidão a ti e pedir, Senhor, toma a direção, toma o controle, que as mentes estejam cativas à tua voz, que todo comichão de ouvido, toda imposição a tua palavra caia por terra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Engrandecido e exaltado seja o nome de Jesus. O Senhor, meus irmãos, Ele trouxe uma palavra ao meu coração e o tema dessa palavra, o Senhor me deu o tema. Ele disse para a minha vida que é tempo de decisão. E eu venho nessa noite compartilhar com a igreja algo muito singular, que o Senhor Ele tem falado. Nesse púlpito o Senhor tem clamado, na verdade Ele tem gritado.
que nós precisamos nos posicionar. É tempo de decisão. E Deus, ele falou comigo acerca desse homem, né, chamado Elimeleque. Esse homem de Deus, creio eu. Esse homem que, por causa de uma circunstância, ele resolveu pegar a sua família e se distanciar da presença de Deus. Porque, meus irmãos, todas as vezes que eu e você saímos do plano original de Deus, nós estamos nos distanciando daquilo que Deus tem para nós. E aquele homem, ele resolve pegar a sua mulher, seus 2 filhos, e peregrinar por uma terra que está escrito que foi a terra de Moabe. Louvado seja Deus. E eu fiquei a pensar, meu Deus, como ter escassez de pão na terra do pão, né? No lugar que é conhecido como a casa do pão. E Deus, meus irmãos, logo nesse início começou a ministrar no meu coração coisas muito profundas, que eu fiquei impactada quando Deus falou assim para mim: filha, o pecado, a soberba, os anátemas, tudo aquilo que eu condeno, tudo aquilo que eu rejeito, quando está no meio do meu povo, vem o julgamento, vem o juízo meu sobre o meu povo. E aquele povo, ele estava colhendo o fruto das suas escolhas. E eu fiquei impactada, eu falei, é verdade, Senhor. Porque tudo que Deus fala comigo, meus irmãos, Ele fala comigo. Eu faço uma reflexão da minha vida. Eu olho para trás e vejo e posso contemplar que todas as coisas que não deram certo na minha vida foi por causa das minhas escolhas erradas. Elimeleque, a Bíblia vai dizer que ele decidiu pegar a sua família e ir para Moabe. E eu quero te dizer que a descendência daquele povo de Moabe veio a partir do incesto de Ló com a sua filha. Ló teve um filho com a sua filha mais velha. E aquele povo era descendente dessa situação que para Deus era abominável. Agora eu te pergunto, como que você sai da terra do pão e vai para um lugar onde Deus tem aquele lugar como maldição? E o que me chamou a atenção depois é que o Senhor falou ao meu coração: filha, você observou o detalhe? Que ele foi peregrinar. E eu entendi que muitos estão saindo no seu coração decidindo assim, vai ser por pouco tempo. Eu vou lá rapidinho. Eu vou voltar para o mundo, eu vou retroceder. Vai ser rapidinho. Porque o meu coração tem desejado muitas coisas. E na casa do pão, não é como eu quero, é como Ele quer. E aquele homem, ele vai para a terra de Moabe. E a Bíblia vai dizer que ele morre depois de um tempo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como uma pessoa sai da terra do pão, porque estava vivendo uma escassez momentânea. Porque tudo na vida do crente é leve e momentâneo. Tudo é passageiro. Porque nós temos um dono. Nós temos um pai. Nós temos um resgatador que pagou o preço. E foi preço de sangue. E por causa dessa leve e momentânea tribulação, ele decidiu se afastar. Ele decidiu ir. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, e os outros que ficaram? Por que não morreram? Porque mesmo na escassez, o Senhor não permite que os dele morram. O Senhor, Ele sempre vai prover o sustento para a minha e para a tua vida. Ainda que não seja em abundância, ainda que não seja do meu e do teu jeito, mas sem pão a gente não fica. E eu fiquei maravilhada com o Senhor. E depois eu me deparei com os filhos dele que também morrem. Mas antes disso, eles fazem aliança com mulheres moabitas. E eu fico pensando, meu Deus, quanto às nossas decisões, as decisões dos nossos corações distanciam tanto do propósito original de Deus.
O quanto quando eu e você decidimos, mesmo na casa do pão, na casa que tem alimento, que tem suprimento, que tem cuidado, a gente decide sair e ainda leva a nossa família conosco. Tem pessoas que estão saindo, levando as suas famílias para a morte. Porque eu tenho uma responsabilidade enquanto reino. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que dar bom testemunho para atrair cada vez mais a minha família para a arca, para a presença de Deus. E muitos, por causa dos desejos dos seus corações obstinados, porque querem estar na casa de Deus de qualquer jeito. Eu posso conjecturar que ele olha para Moabe e ele diz, não, lá não tem tantas regras não, lá eu faço do meu jeito. Eu peregrino lá, conquisto algumas coisas e depois eu volto. Se esquecendo ele, que a palavra do Senhor vai dizer que sem ele nada podemos fazer. Ele tem tudo que nós precisamos nas mãos. E como se não bastasse, Noemi, agora viúva, ela perde os seus 2 filhos. E o Senhor fez uma pergunta para o meu coração e eu quero compartilhar com vocês essa pergunta. O que é que nós vamos precisar perder mais para a gente se realinhar na presença do Senhor? Para a gente voltar para a casa de pão. Mas não voltar apenas no corpo físico, mas é corpo, alma e espírito. Porque muitas vezes estamos aqui só o corpo. O coração está tão longe. Tantas preocupações. Meus irmãos, a preocupação de Elimeleque em relação à escassez distanciou ele da presença de Deus e ele morreu. Esse fardo pesado eu e você não precisamos carregar, não. Lança sobre ele. Porque ele nesta noite vem dizer para mim e para você, vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele tem fardo leve para mim e para a tua vida. E eu me lembrei quantas vezes eu estava na casa do Senhor com tanto fardo, com tanta bagagem, diante de uma presença tão gloriosa, tão poderosa, que fez infinitamente mais, que tem feito infinitamente mais. Eu tinha tantas necessidades, eu tinha tantos questionamentos, eu tinha tantas indagações. Eu estava como Asaf, olhando a prosperidade dos ímpios e quase que os meus pés se desviam da presença de Deus. Meus irmãos, muitos de nós estamos assim na casa do Senhor. A gente acaba de ouvir uma palavra poderosa, de um Deus poderoso, que abriu o mar para o seu povo passar milagrosamente de pés enxutos. E a gente ainda diz, está faltando isso e está faltando aquilo. E Deus fala nesta noite para o meu e para o teu coração, não está faltando nada. É tudo na medida. É tudo no meu tempo, é tudo da minha forma, é tudo na minha hora. Não está faltando nada. O acrescentar é no tempo dele, na hora dele. Quando ele quiser fazer. E nos cabe confiar nele. Meus irmãos, e aí, esses 2 homens morrem. E eu entrei nesse momento na história, porque eu, graças a Deus, não leio mais a Bíblia romanticamente, né? A gente aprende. E aí eu comecei a entrar na história, eu falei, meu Deus. E pensei na situação de Noemi. E eu falei, meu Deus, quantas perdas por causa de uma decisão errada, precipitada. Uma decisão onde Deus não foi consultado. E muitas vezes a gente não chama a Deus na hora de tomar decisão, mas quando o negócio aperta, Deus tem que consertar. E Ele conserta porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E a morte daqueles 2 homens trouxe uma reflexão para o meu coração, porque aquela família havia saído da casa do pão. E ela foi buscar
uma vida melhor. Uma vida sem escassez, uma vida abastada, mas só perdas. Eu só consigo ver na vida dessa família fracasso, vergonha, humilhação. Porque é você renunciar a um Deus tão grande e se rebaixar a deuses feitos por mãos de homem. Deuses pagão que não pode fazer nada pela minha nem pela tua vida. E quantos de nós também somos assim? Nós nos curvamos a uma situação difícil. E nós estamos crucificando o nosso Deus. Porque todas as vezes que eu limito Deus diante de um vale de ossos sequíssimos, eu estou crucificando Ele. Porque Ele pode. E Ele faz. Meus irmãos, eu fico olhando, todas as vezes que eu sou ministrada, eu fico tão impactada. Porque, se vocês me conhecessem alguns anos atrás, todas as vezes que chamava para vir na frente, eu vinha humilhada. Eu vinha, e uma vez uma pessoa falou para mim, toda vez você vai na frente. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, eu falei, porque todas as vezes eu preciso ir na frente. E quando eu cheguei em casa nesse dia, eu falei, Senhor, me tire desse vale, dessa humilhação. E Deus começou a mostrar para mim que muitas vezes o tempo que a gente leva dentro de uma humilhação, dentro de um vale, dentro de um deserto, a distância só do nosso joelho. Da nossa humilhação, do nosso quebrantamento. E Deus começou uma reforma na minha vida lá atrás. E eu comecei a fazer alguns jejuns. E a primeiro momento eu não via nada. Mas todas as vezes eu via que algo tinha mudado dentro de mim. Porque às vezes a gente quer algo mirabolante, aparente, aquilo que os outros vão ver e vão se maravilhar. Mas a obra de reconstrução primeiro começa dentro de nós. E eu tenho vivido isso. E eu disse, como foi bom eu ser perseverante, eu ser cara de pau, eu ser corajosa. Porque vim aqui na frente quando o pastor diz assim, olha, quem está com dificuldade, quem está em pecado, quem está com seu coração ferido, vim aqui na frente com essa proposta, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E eu entendi depois que eu tinha coragem de Deus. Eu entendi depois e o Senhor começou a virar o meu cativeiro. Porque eu comecei a tomar decisões na minha vida. E é necessário, meus irmãos, nós tomarmos decisões. Não mais segundo a nossa ótica, segundo o nosso pensamento, mas na direção do nosso Deus. E eu comecei a perguntar a Ele. Ele começou a me responder. E eu vi que era possível ter um relacionamento com Deus. Eu vi que era possível porque eu comecei a ouvir as direções de Deus. E para a glória de Deus, eis-me aqui nesta noite. Para a glória de Deus, eis-me aqui, no mesmo lugar que Ele me fez o convite pela primeira vez, porque foi algo tão grandioso, foi algo tão avassalador. Eu ouvi uma mulher profetizar algo que eu havia falado no meu secreto com Deus. Cheguei na igreja, bêbada, e naquela hora, eu fiquei lúcida. Foi algo muito sobrenatural. Foi impacto. Deus impactou a minha vida. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz porque eu já tinha dado a oportunidade para tudo. E naquele dia eu decidi dar uma oportunidade para Deus. E eis-me aqui, quase 21 anos depois. Onde muitos contavam os dias. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus.
Engrandecido para todo sempre seja o teu eterno nome. Onde alguns contavam os dias para ver se eu ia desistir. E foi 1, foi 2, foi 10 e quase 21 para a glória de Deus. Passando por vales, por desertos, assim como Noemi, mas sempre tendo a humildade de retornar à casa do pão. Noemi, ela decidiu retornar. Noemi, diante de tudo aquilo que ela havia passado, eu acredito que ela teve a compreensão que o erro foi quando eles saíram da presença de Deus, do lugar onde ela jamais deveria ter saído. E eu quero traçar um paralelo com a nossa vida nesta noite. Não saia da casa de Deus. Não saia da presença de Deus. Porque eu só estou viva porque eu me mantive. Ainda que com pouca força. Ainda que com muitas indagações. E em muitos momentos dizendo, é meu último dia lá. Jamais a gente sai da mesma forma. Porque aqui é um lugar espiritual. Aqui é um lugar onde é propício para Deus ouvir o clamor da nossa alma. Deus ouvir o grito que não consegue sair dos nossos lábios. Porque nem força para isso muitas vezes eu tinha. Mas eu clamava ali quietinha. Falava, eu preciso de ti. E é um louvor das minhas orações. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti eu não consigo. Porque quando nós temos um encontro com Deus, é impossível viver sem Deus. É impossível viver fora da presença de Deus. Para aqueles que teve um encontro genuíno com Deus. Porque eu vivi momentos maravilhosos, meus irmãos, da minha conversão. Eu orava e ouvia os céus abertos. Rapidamente eu quero trazer um momento que eu nunca vou esquecer. E eu já contei para algumas pessoas que eu não tinha nada na minha casa para comer. E eu morando do lado da minha mãe, eu falei, não. Eu não posso envergonhar esse Deus. Eu vou passar o meu processo. E eu me lembro que eu vim para o culto de oração. E eu fui indagada. Mas você vai com fome? Eu disse, eu vou para a casa de Deus. E depois eu fui no quarto e falei, olha, Senhor, realmente eu estou com fome. E quando o Senhor me abençoe, eu quero comer uma pizza. Eu quero tomar uma Coca-Cola. Aí eu me arrumei e vim para o culto de oração. E chegou aqui, foi a maravilha, né? Tarde das maravilhas para mim. Onde eu me derramava, onde eu era eu. E quando eu cheguei em casa, demorou um pouquinho. 2 irmãos me chamando. E foi tão lindo porque foram subindo vários sacos para minha casa. Muita comida. Mas o que me chamou a atenção foi a pizza e a Coca-Cola. E eu chorei tanto naquele dia, eu falei, Senhor, obrigada. Porque se o Senhor só trouxesse o pão para amanhã, eu estava satisfeita. Mas o Senhor é o Deus que cuida nos detalhes. Gente, eu tenho muito testemunho para contar. Até uma casa eu ganhei. Muita coisa, muita coisa. Madre aberta, muitos milagres. Mas ainda assim, indagações. Porque a minha alma não estava sarada. Porque coisa jamais vai poder nos preencher. Tem um lugar dentro de mim e de você que só Ele preenche. Quando Deus nos criou e nos formou, Ele deixou esse lugar especial para que Ele habitasse. E depois de algum tempo eu entendi isso. E hoje, tendo ou não para mim, é só alegria. Eu me lembro uma época que eu repetia toda vez, todo domingo a mesma roupa. E hoje eu olho para o meu guarda-roupa. Eu digo, Senhor, só Ele faz. Só Ele faz. Então, meus irmãos, se vocês estão passando por um momento de tribulação,
Quero dizer que é leve e momentânea, vai passar. Não saia da casa do pão, não. Porque aqui vocês são bem alimentados. Nós somos bem alimentados. Nós temos pão, nós temos água, nós temos amor, nós temos acompanhamento. Nós temos tudo que nós precisamos. Então, se eu e você decidirmos, não culpe ninguém. E quando Noemi, ela começa a andar com as suas noras, ela diz para elas assim, peraí, eu estou voltando sem nada. Porque eles foram para lá para conquistar, mas só perderam. É impossível conquistar fora da presença de Deus. É engano. A gente pensar que a gente está arrebentando. Impossível. Se aquelas pessoas que estão fora de Deus, afastadas do Senhor, pudessem relatar o que elas sentem no seu particular. A gente ia entender que a gente tem que cada dia mais estar na presença dEle e buscar essa comunhão com Ele. Mas quando Noemi começa a falar para suas noras, vocês estão querendo ir comigo, né? Mas assim, eu vou voltar sem perspectiva nenhuma. Eu estou voltando da casa do pão humilhada. E só Ele vai me querer humilhada. Porque só Deus quer os rejeitados. Só Deus quer os humilhados. Só Deus quer os bêbados, os drogados. Só Deus Ele quer. E Noemi, ela voltando com as suas noras, ela começa a mostrar real. Porque tem gente enganado vindo para a casa de Deus e se frustra. Tem gente que pensa que vai chegar aqui, vai ganhar carro, vai ganhar casa. Eu ganhei casa. Eu ganhei algumas coisas, mas foi consequência e foi no tempo de Deus. O que Deus prometeu, Ele já fez. Salvar a minha e a tua alma. O restante é só o acrescentar de Deus. Então não se engane. Se satisfaça no Senhor. Se satisfaça em Deus. Porque aqui nós somos peregrinos. Aqui somos peregrinos, estamos de passagem. Todo dia eu me contento com essa palavra. Sou peregrina aqui. Não quero ficar me preocupando, não. Porque eu vou morrer, vai ficar tudo aqui. Aonde o Senhor nos chamou para ir, não dá para a gente levar bagagem. Não tem como a gente levar os nossos bens conquistados aqui. Porque lá a ótica é outra. Porque lá a prioridade para Deus é outra. E nós temos que viver aqui como se a gente tivesse... E a gente tem que ser. Estamos nos preparando para ir para o céu. E eu não falo só de coisas materiais, não. Eu falo do meu eu. Eu falo das coisas que só Deus vê, que estão dentro de mim. Porque, meus irmãos, se tem alguém que me conhece, te conhece, é o Senhor. Aqui a gente consegue camuflar, maquiar, esconder. Mas de Deus a gente não consegue se esconder. A Bíblia vai dizer que os olhos dele estão como chamas de fogo. Deus, ele tem visto tudo, tem contemplado tudo. As nossas obras boas, mas também as nossas obras más. E há um peso. Porque hoje eu entendo que tudo que eu semear eu vou colher. É por isso que as minhas sementes hoje têm sido diferentes. É por isso que quando eu faço para você, eu faço aquilo que eu quero que você faça por mim. Eu só dou o que eu quero receber. E a gente tem que repensar as nossas vidas. A gente tem que pensar nos nossos posicionamentos. O que nós temos dado. Porque a gente quer tantas coisas, mas o que é que a gente tem dado? Vai chegar agora o próximo ano. Feliz ano novo. Seu ano vai ser aquilo que você semear. Não adianta a gente almejar aquilo que a gente sabe que a gente não plantou. Como eu vou plantar banana e quero colher maçã? É impossível. Nós temos que ser coerentes. Porque quando eu comecei a ser coerente comigo mesmo, eu parei de indagar ao Senhor. Eu parei de jogar na conta de Deus as coisas que eu tenho passado e que eu passei.
Porque eu entendi que era tudo consequência das minhas escolhas. E naquele momento, meus irmãos, que é como eu falei, que o Senhor falou para meu coração que era um tempo de decisão. Orfa, ela decide voltar. E eu não estou aqui para julgar a Orfa, não. Porque quando Noemi diz para ela o que elas possivelmente iriam enfrentar, e eu penso logo que ela pensou assim, poxa, eu ainda sou moabita. Eu vou sofrer muita rejeição em Belém. E diante daquilo tudo, ela disse, não, eu vou voltar. E a Bíblia vai dizer que com um beijo e com muitas lágrimas ela volta. Ela volta para o seu povo, para o seu Deus, para as suas velhas práticas. Mas o que me chamou a atenção e eu achei lindo é que Orfa, ela segue. Vamos parar de tomar as nossas decisões e não seguir. E prender a pessoa na nossa alma. E querer culpar as pessoas pelas nossas decisões. Temos que seguir. Se a minha decisão é retroceder, eu tenho que seguir. Eu não posso ficar cocheando em dois pensamentos. E eu fiquei falando, meu Deus, por que Orfa voltou? Aí depois Deus falou para os pais dela, para os deuses dela. Foi uma decisão dela. E eu posso ver também um grande testemunho de Noemi. Porque a relação de Noemi com as suas noras é uma relação, meus irmãos, que hoje a gente não vê. Nem de pais com filhos, que dirás com nora, com sogra. Tem até vários ditados para sogra, não é mesmo? Porque a gente não consegue respeitar a nossa sogra. Porque a gente não consegue respeitar a mãe do nosso marido, a mãe da nossa esposa. E tudo isso Deus tem me ensinado. E tudo isso Deus tem falado comigo, porque eu tenho me colocado à disposição de ouvir tudo que Deus tem para me ensinar. E eu fiquei maravilhada com Deus, porque o Espírito Santo, ele falou exatamente assim para mim. Filha, de quem seria Boaz? Poderia ter contenda. Só tinha um Boaz. Tem gente que não entende, porque é um limite. E esse limite é da separação. Vai chegar um momento na minha e na tua vida que tem que destravar. Que aquela aliança não tem mais como persistir, porque ela já foi quebrada. Tem alianças que já estão quebradas, mas a gente camufla. A gente finge que não. Mas quando eu saio da presença daquela pessoa que eu digo ter aliança, se ele pudesse ouvir as coisas que eu falo, que eu penso acerca da pessoa. E Deus, ele vê tudo. E ali aquela aliança, ela não mais poderia continuar. E Orfa, ela volta. Mas Deus me falou algo, e eu preciso trazer também. Que Ruth foi fiel quando Noemi não tinha nada para oferecer. Deus falou assim para mim, filha, busque amizades que serão fiéis a você na amargura. Porque eu me relacionar com pessoas que podem me oferecer alguma coisa é fácil. Mas e quando essa pessoa não tem nada? E ele me lembrou do filho pródigo. Enquanto ele estava com a herança, ostentando, gastando, estava rodeado de pessoas. Mas quando ele não tinha nada, a única coisa que ele se deparou antes de cair em si foram com bolotas. Porque se necessário for, pessoas vão se deparar com bolotas. Mas elas vão ter que voltar para a presença de Deus. Porque eu tenho aprendido que escolhido não tem escolha. Eu já ouvi isso. E no meu coração eu tenho certeza. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele nunca desistiu de mim. Deus, ele nunca desistiu da minha vida. Várias vezes eu quis desistir. Por causa das lutas. Porque eu não conseguia suportar. Conviver com o fardo das minhas escolhas. Eu olhava para o fruto das minhas escolhas. E o meu coração sangrava. Porque eu caía em si e eu dizia, o que foi que eu fiz da minha vida?
E Deus tem perguntado para pessoas nesta noite o que você está fazendo da sua vida. O que é que você está fazendo da sua vida? Porque o Deus que tudo vê, Ele está vendo. E é tempo de decisão, meus irmãos. Não tem mais como retroceder. E se quiser retroceder também, siga. Não fica culpando o bispo, bispa, pastores, irmãos, não. Segue. Segue. Porque eu vou lhe dizer, depois dessa linha, não mais se ouviu falar de órfã. Mas Deus tinha um resgatador preparado para Ruth. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Deus tem um resgatador preparado para aqueles que são fiéis. Vocês podem pensar que eu estou falando apenas em ser fiel ao ministério que a gente faz parte, aos nossos bispos. Mas eu estou falando de fidelidade primeiro com Deus. Eu estou falando da gente se aliançar com Deus. Porque eu só posso ter consciência de qualquer outra coisa se eu estiver em Deus. Porque é Deus que traz luz às trevas que é em mim. E quando a luz entra, a escuridão é dissipada. E eu consigo enxergar quem eu sou. E eu olho para Ruth. E Ruth é aquela mulher que mesmo sendo moabita, porque a gente tem muitas vezes, né, aquela coisa errônea de ver assim, não é crente. É de tal e tal religião. E a gente até despreza. Mas ela foi quem Deus usou para estar ao lado de Noemi. E através daquela aliança, mudar o cativeiro de Noemi. Às vezes Deus pode fazer diretamente na minha e na tua vida essa mudança. Mas muitas das vezes Ele vai usar alguém. Porque Ruth, ela foi essa mulher, que ela foi fiel a Noemi na amargura de Noemi. E quantas vezes a gente procura alguém para a gente se desabafar e a gente tem dificuldade. Porque infelizmente hoje a gente tem que selecionar quem a gente vai compartilhar algo. Porque infelizmente as pessoas não são mais confiáveis. Eu tenho um lema comigo, isso é uma coisa que eu trago para a minha vida. Eu tenho algumas amigas, eu não tenho muitas amigas, eu tenho algumas. Porque eu sei que amigo é aquele que você tem que cuidar, que você tem que ter um tempo mesmo para cuidar, tem que amar. E eu não quero muitos, porque eu sei que às vezes vai ficar estreito. Mas os que eu tenho, eu sou assim. Quando uma brigava com a outra, não me envolva. Uma não fala da outra para mim. Isso é um estilo de vida que eu tenho. Se alguém te contar algo, guarda para você. Para de querer contar para sua outra melhor amiga. Porque se ela falou com você, é você que ela confiou. Tem coisas minhas que uma amiga sabia, a outra não. Sabe por quê, meus irmãos? Não é porque eu não confiava em ambas. É porque cada uma tem uma estrutura. Então tem gente que vai se escandalizar. Eu tenho que guardar minha língua. E tem outros que estão preparados para ouvir aquela verdade, então eu vou compartilhar. A gente tem que ter essa sabedoria de Deus. A gente não pode estar contando a nossa vida para A, para B e para C. Porque depois a consequência disso fica na nossa conta. E às vezes a gente sai da igreja e a gente diz, por causa do não, por causa da sua língua. Porque você não sabe dominar a sua língua. Porque você tem uma língua grande e tudo você tem que compartilhar. Tem pessoas até que ficam aborrecidas comigo quando eu tenho alguma oportunidade. Poxa, Mila, você nem me falou. Gente, eu não estou aqui para ficar me promovendo porque eu vou pregar, não. Sabe por quê? Porque isso aqui tem um peso. Isso aqui tem um peso. Mas Deus, Ele levanta algumas pessoas que eu posso dizer, ora por mim, intercede por mim, para que Deus me fortaleça. Então nós temos que ter essa maturidade. E está faltando no nosso meio.
Está faltando no nosso meio. E Ruth, minhas irmãs, ela, naquela linha limite, ela decidiu romper. Vai ter momentos tão difíceis na vida de pessoas que a gente vai ter que tomar uma decisão de romper com elas. De chegar naquela forma de humilhação com elas. De dar a cara para bater com elas. E eu creio que tem chegado esse tempo já. Da gente sair de cima do muro, de nós nos posicionarmos e tomar uma decisão. Eu percebo as coisas na minha vida. Eu percebo quando é para eu dar um like, quando é para eu olhar, quando não é. Você sabe por quê? Porque eu não quero inflamar o meu coração. Ele tem que estar blindado. Ele tem que estar revestido com a couraça da justiça. E quanta gente inflamada. Porque vai olhar, gente. Para de olhar. Para de olhar. Eu aprendi algo na minha vida. Se você decidiu ir, siga. Siga. Você não pode ficar. Eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou. Quem ficou, ficou. Quem foi, foi. É difícil, mas a gente tem que aprender. Porque eu tenho aprendido. Porque, meus irmãos, eu sou uma pessoa que eu busco ser fiel. A pessoas que eu pude contar. Eu sou daquele tipo. Se você fizer um bem para mim, aquilo vai ficar no meu coração. E aqui eu recebi muita coisa. E tem pessoas até que me questionam. Mas eu tenho uma decisão tomada dentro do meu coração. Eu tenho uma decisão cravada no meu coração. E qual a decisão de vocês nessa noite? É a decisão de órfã? De por causa dessa leve, momentânea tribulação, dessa perda, dessa escassez, retroceder? Esquecer tudo que você desfrutou na casa do pão? Sair sem olhar para trás? Aliás, olhando para trás só para criticar? O Senhor nos chama a ter integridade nessa noite. O Senhor nos chama a sermos diferentes. Ai daquele que toca na orla de ungido do Senhor. Ai daquele. Ai daquele. Meus irmãos, que eu e você possamos tomar a decisão certa. A decisão que Ruth tomou. Porque eu consigo visualizar Ruth naquela linha onde ela tem que tomar uma decisão. Ela vê que órfã volta. E ela diz assim: como eu vou deixar para trás a minha sogra? Talvez a mãe dela tivesse outros filhos. Eu acredito que Ruth, ela já tinha se maravilhado com esse Deus de Noemi. Porque às vezes a gente até está distante da igreja. Mas quando nós somos igreja, Jesus nunca se aparta de nós. A gente pode até sair, mas tudo em nós lembra o Senhor. E eu acredito no meu coração, no meu espírito, que Noemi era aquela crente. Que ela, quando tinha oportunidade, ela falava do Deus vivo, do Deus grande, do Deus que faz, que opera. E ela apresentou em todos os momentos esse Deus para essas noras. É conjectura minha, é algo que eu pensei. É algo que o Espírito ministrou no meu coração. Sabe? Nós precisamos nunca nos esquecer desse Deus. Das maravilhas que Ele faz. Porque é como o bispo falou ontem. Ontem de ontem. Vai mais um pouquinho atrás lá na sua vida. Deus já fez coisas muito maiores. Deus já fez coisas grandiosas, maravilhosas. Que tem que ser um combustível para que nos dias maus, nos dias difíceis, nos impulsione a gente continuar. Porque eu não sei a quantidade da comida, qual foi o cardápio, mas eu sei que quando Elias ele se alimenta, quando o alimento vem do alto, ele conseguiu caminhar.
E ele conseguiu chegar no propósito. Então eu quero dizer para mim e para a tua vida, que nós precisamos tomar uma decisão nesta noite. Que nós precisamos dizer: Senhor, eu quero viver no centro da sua vontade. Não há mais tempo de fracasso. Não há mais tempo de escárnio, de derrota, de ser julgado como um crente mentiroso. Achei. Diribiai de canaiaçou, aquele crente que mente, aquele crente que não dá testemunho, aquele crente que fica o tempo todo se lamentando. Não há mais tempo. Toma uma decisão. Faz uma aliança de verdade com esse Deus e vive as maravilhas dele até mesmo na escassez. Porque Paulo, ele falou para nós que ele se contentava assim, porque ele sabia o que era viver, tanto na bonança como na escassez. E eu quero dizer, meus irmãos, o banquete está preparado, está posto à mesa. Eu digo para vocês que eu tenho nesse tempo vivido as maravilhas de Deus. E muitos aqui não têm desfrutado. Você sabe por quê? Porque não toma posse da palavra. Porque coxia em 2 pensamentos. Porque aqui dentro é crente, mas lá fora não é. Porque aqui dentro crê, mas quando chega na porta o comichão vai tomar tudo. O roubador da semente rouba. Porque tem brechas abertas. Porque o diabo só tem legalidade quando existem brechas na nossa vida. E o Senhor nos convida nesta noite a decidir. Assim como Ruth romper. Porque aquela mulher, ela chegou a ponto de dizer: olha, não me enche para te deixar. Eu quero ir com você. Eu quero ser fiel a você nessa angústia, nesse tempo difícil, nesse momento de perseguição, de tribulação, de escassez. E eu estou disposta até viver em favor do teu Deus. Aonde você morreu também estou disposta a morrer. Só que, meus irmãos, quando a gente decide ser fiel a Deus, quando a gente decide ser fiel, sabe o que é que Deus faz? Ele já prepara tudo para dar a viradinha de chave na nossa vida, sabe? Para nos tirar daquela posição de humilhação, onde todos já estavam se preparando para ir para o nosso, como é que fala? O nosso sepultamento. Tem gente que me vê e fala: você ainda é crente? Graças a Deus eu sou. Porque diante de tanta coisa, tem pessoas que olham: poxa, você ainda é crente? Porque, meus irmãos, deixa eu te falar, as pessoas têm uma visão muito errada do ser cristão. Isso não vai jamais nos isentar, né, dos problemas, das tribulações, dos momentos difíceis, dos vales. Porque eu sofri tudo isso. E muitas vezes eu me senti só. Isso também faz parte do processo, hoje eu sei. Hoje eu sei. Eu me lamentei muito, porque eu não era vista. Um dia Deus olhou para mim, dentro do meu quarto, e disse: eu te escondo. Eu te torno invisível. Meus irmãos, quem está na mão de Deus está seguro. Aleluia. Quem está na mão de Deus está guardado, está protegido, está escoldado e escondido. E hoje estou aqui para a glória de Deus, para dizer para mim e para a tua vida, que quando nós decidimos levar a sério uma vida com Deus, Deus, ele faz infinitamente mais. Deus, ele se revela, Deus muda o cativeiro, Deus, ele faz coisas que os nossos olhos realmente não têm dimensão. Eu, sinceramente, tem coisas que hoje eu ouço Deus falar, que eu falando: foi comigo, Senhor, meu Deus, será que eu não estou bem? Mas a voz dele é inconfundível. Chega um tempo, porque no primeiro chamado de Deus para Samuel, ele não sabia identificar a voz de Deus, mas depois, oh Jesus, quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe quando é Ele. A gente sabe quando Ele está falando conosco. E eu quero, meus irmãos, terminar esse momento dizendo para mim e para a tua vida que eu sei que não é fácil,
Porque às vezes a gente às vezes chega em uma determinada zona na nossa vida, em uma determinada linha na nossa vida, que a gente se questiona. Muitos até dizem assim, como eu já falei: será que vale a pena mesmo? Mas aí eu olho para trás e vejo onde eu já estou. Eu olho para trás e vejo a distância que eu estou. Quanto mais distante do mundo, mais próxima dele. E aí eu digo assim: eu vou romper como Ruth, vou continuar. Vou continuar. E o Senhor nos chama nesta noite a tomar uma decisão, a romper, a seguir a Ele, em espírito e em verdade, a sermos fiéis a Deus, ao ministério ao qual nós estamos sendo alimentados, aos nossos bispos, aos nossos pastores, aos nossos colegas de ministério, irmãos em Cristo, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos. Porque a fidelidade, quando nós somos fiéis, nos segue muitas bênçãos. E meus irmãos, Deus, Ele é bom. O Senhor falou comigo naquele quarto que nesta noite tinha muita gente querendo voltar no meio do caminho, porque está tão difícil. O Senhor falou ao meu coração: filha, tem tantos querendo fazer como Orfa fez, tendo a possibilidade de avançar, estão querendo retroceder. Mas eu venho como boca de Deus esta noite para dizer para o meu e para o teu coração: continue. Continue perseverando. Continue olhando para frente. Continue segurando nas mãos do Senhor. E assim, gente, não toma uma decisão precipitada, não. Tem pessoas aqui inflamadas. Tem pessoas tomando as dores de outras pessoas. Tem pessoas aqui que dizem assim: ah, não vou ficar também não. Fulana não está mais. Mas você não é fulana. Se Deus falou com fulana, amém. Mas não falou comigo. Gente, vamos amadurecer. Porque a gente só vai viver as maravilhas de Deus quando a gente tiver estrutura para isso. Enquanto nós não estivermos estrutura, a gente não vai desfrutar de coisas que o Senhor já disponibilizou ao meu e ao teu favor. Que esta venha a ser uma noite de decisão. E o Espírito falou mais para mim, foi algo tremendo. Tem pessoas que não vão nem dormir nessa noite. Porque elas vão refletir. Porque elas vão se lançar em mim e elas vão entender que sem mim elas não podem fazer nada. Porque Ele é tudo que eu e você precisa. Eu gostaria de passar a palavra para o pastor, para o bispo, e dizer para vocês, meus irmãos, que vale a pena nós tomarmos a decisão de sermos fiéis. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.